E aí, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Depois desses louvores aqui, a oferta e dízimo, não tem como nós não ficarmos melhor ainda, né? Assim na presença do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz, mais uma vez, estar aqui para poder compartilhar com vocês essa palavra grandiosa, essa palavra que liberta, que transforma, que restaura vidas. E eu gostaria de convidar você para esse momento se dispersar de tudo aquilo que queira te atrapalhar de você receber o melhor de Deus essa noite. Eu sei que por muitas vezes nós temos problemas e situações que nos levam a deixarmos um pouco a nossa mente um pouco conturbada. Mas essa noite eu quero falar para você, e é isso agora tomando posse do que a nossa irmã aqui falou, enquanto boca de Deus e profeta aqui na casa do Senhor. O Senhor tem algo poderoso a te entregar essa noite, amém? Você recebe isso? Aleluia, glória a Deus. Querido, nós vamos falar hoje, o tema da nossa ministração chama-se Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. E eu convido você, em nome de Jesus, para abrir a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias 6:3. Você que não trouxe sua Bíblia, sente aí ou convide alguém ao seu lado aí que tenha. Não saia para a guerra desarmado, amém? Oséias 6:3 diz assim na minha e na sua Bíblia: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Glória a Deus. Querido, você já parou para pensar que quantas coisas e pessoas eu e você nós conhecemos? Com certeza, bem mais do que nós podemos pensar e imaginar nesse momento, não é verdade? E principalmente diante desse mundo a qual nós vivemos, um mundo hiper, tecnológico, uma facilidade imensa de nós conhecermos cidades e locais, conhecemos pessoas, de outros países, de outras cidades, aqui de Guajará-Mirim, a cidade, a terra do avivamento, amém? E é pensando, querido, nisso que eu trouxe essa mensagem. E eu buscando no Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor tem ao me oferecer para que eu possa levar para o teu povo? E eu comecei a fazer um estudo e o Senhor me direcionou a esse verso, a esse livro de Oséias 6:3. Ele inicia falando que nós temos que conhecer ao Senhor. Mas só que ele dá uma ênfase. Ele fala que nós não somente devemos conhecer, mas esforçarmos-nos em conhecê-lo. E analisando esse verso, a gente percebe que o Senhor, nosso Deus, ele falando para aquele povo, o povo de Israel, através do profeta Oséias, ali no início do capítulo 6, ele fala diretamente com aquele povo. E algo que me chama muito a atenção é porque Oséias ele falava para um povo israelita, um povo que, por mais que eles se encontravam naquele momento da sua caminhada com o Senhor, eles estavam distantes, tinham se distanciado de Deus, mas por toda aquela situação a qual eles viviam naquele momento, eles eram israelitas. Era um povo, como a própria palavra nos fala, um povo escolhido por Deus, escolhido de Deus.
Mas Oséias, ele vai e traz essa mensagem do Senhor para essas pessoas. Ei, vocês que estão distante do Senhor, vocês precisam se voltar para Ele. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam, de fato, conhecer a Deus e se esforçar em conhecer. E nesse momento, querido, quando eu lendo tudo isso, a gente percebe, quando ele fala em conhecer alguém, esforçarmos-nos a conhecer. E eu fiquei buscando, orando, eu falei, Senhor, mas como se aquele povo já conhecia a Deus desde muito pequeno, eles eram instruídos sobre a lei, então eles tinham todo um conhecimento. Assim como eu e você, nós temos o conhecimento da palavra hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui conhece, pode levantar a mão assim, em sinal de confirmação. Quem conhece aqui o Fernandinho, cantor Fernandinho? Quem? Só eu? Poucos? Sabe que mais gente conhecia. Amém. Quem conhece aqui o pastor Cláudio Duarte? Marromeno? Pastor, deixa eu ver, pastor Nelson, do Escolhi Esperar. Jovens conhecem, pastor Nelson do Escolhi Esperar, né? Olha lá, tem uma lá atrás, outra ali. Pastor Silas Malafaia, quem conhece? Olha aí, conhece, muita gente conhece, né? Marcos Feliciano. Dave Leonardo, quem conhece? Grandes homens e mulheres de Deus, não é verdade? Muitos aqui conhecem. Fábio Ribeiro? Quem conhece o Fábio Ribeiro? Muitos aqui, se não todos, conheceram quase todas essas pessoas. E eu quero fazer uma nova pergunta para você, que conhece essas pessoas. Você poderia, você que respondeu falando que conhece essas pessoas, será que você poderia também me responder que quando essas pessoas elas não estão em cima de um púlpito, pregando, cantando, o que elas mais gostam de fazer? Qual é a comida que ela gosta de comer? Qual é o seu hobby? Qual é a melhor música que ela gosta de ouvir? Quais os seus programas preferidos? Melhor, quais os seus sonhos? Aí já ficou um pouco mais difícil, não é verdade? E é exatamente isso que Oséias, ele está falando para aquele povo. Muitos de nós aqui respondemos que conhecemos essas pessoas. Mas só que nós conhecemos pela televisão, nós conhecemos em ouvir falar. E Oséias, ele traz essa mensagem para esse povo, fala assim, ei, deixa de conhecer a Deus somente pelas leis, pelas escrituras. Comece a conhecer esse Deus maravilhoso, de fato, na sua intimidade. Comece a conhecer Ele de uma forma tal que você vai conseguir extrair dele o desejo do seu coração, os sonhos de Deus para a tua vida, os propósitos de Deus para a tua vida. Era isso que Oséias estava falando. Você está me entendendo? Só essa pequena parte desse verso já nos traz uma grande lição enquanto cristão que somos.
Então nós precisamos ir além do somente ouvir falar ou de conhecer a Deus, querido. Olha só, preste bem atenção no que eu vou falar. Ou de conhecer a Deus aqui neste lugar, como você e eu estamos aqui. Conhecer a Deus sentado nessa cadeira, ouvindo essa mensagem essa noite, ou quem está pela internet em casa assistindo também. O Senhor essa noite Ele fala para mim e para você que nós precisamos ir além, nos esforçarmos em conhecê-lo na sua intimidade, para que possamos de fato vivermos o seu sobrenatural e recebermos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, porque é algo grandioso, algo extraordinário. O Senhor, Ele fala, Ele é muito enfático na sua palavra, quando Ele fala que eu e você, quando nós clamamos a Ele, Ele diz bem assim: quando você clamar a mim, eu irei falar ao teu coração coisas grandiosas, coisas insondáveis, que ainda você não conhece. Sabe aqueles problemas, essas adversidades a qual você está passando? Isso é fichinha para mim, mas para isso eu preciso que você me conheça no íntimo. Eu quero que você se achegue até mim. O Senhor, Ele quer que nós o conhecemos fora das células. E falar em célula, na nossa célula dessa semana, nós tratamos também um pouco sobre isso. Até mesmo colocamos um propósito sobre oração e jejum, que nós vamos falar um pouco. Nós precisamos, querido, buscar essa intimidade ao Senhor. Buscar Ele no íntimo. E você pode estar se perguntando esses questionamentos, essas perguntas a qual eu fiz sobre essas pessoas. Você pode se perguntar, falar assim: não, mas eu não posso responder tais coisas tão íntimas dessas pessoas se eu moro aqui em Guajará e eu não o conheço. Somente as pessoas, os seus familiares que podem responder. É exatamente isso. É exatamente nesse ponto que o Senhor, Ele fala conosco, que nós precisamos desse momento de busca, de entrega. Amém, querido? Glória a Deus. Deus é tremendo, não é verdade? Porque quando nós buscamos o íntimo de Deus, querido, e buscamos a conhecê-lo, conhecer o desejo do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família. O Senhor, querido, Ele entrega a mim e a você essa capacidade de discernir a sua palavra, de discernir aquilo que Ele quer de fato que eu e você façamos. Não aquilo que simplesmente eu acho. Nós temos que deixar de viver do achismo. Deixar de querer fazer somente aquilo que nós achamos que é certo. Como sempre o nosso pastor ele coloca aqui, nós também temos que parar de buscar o que é pecado e o que não é, para que a gente possa ali fazer. Porque por muitas vezes nós buscamos tanto em agir naquilo que não é pecado, vamos se dizer assim, à luz da Bíblia, que nós fazemos algo que acaba desagradando a Deus. Como assim, Fábio? Não estou entendendo nada. Eu explico. Nós simplesmente, ao agir
a fazer algo, querido, na nossa vida. Isso independe se é aqui ao meio, no coletivo, ao meio da igreja, se é em casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Em tudo que nós formos fazer, eu tenho que consultar ao Senhor. Eu tenho que buscar no Senhor, falar: Senhor, será que o Senhor no meu lugar faria isso? Será que isso que eu vou fazer, Senhor, nesse exato momento, isso vai agradar o teu coração? Eu não tenho que me preocupar se isso é pecado ou não. Eu tenho que me preocupar se isso vai agradar o coração de Deus ou não. Você está me entendendo? O Senhor, querido, Ele quer que eu e você, nós entendemos e compreendemos que conhecer ao Pai, como foi falado, Ele não se restringe tão somente nós estarmos aqui ao meio da igreja. A igreja somos nós, eu e você. Aqui só é um prédio, uma casa de oração. E olha só, para nós buscarmos mais do Senhor, o povo, querido, olha só que interessante. O povo de Deus, ele precisa, querido, buscar, ou melhor, clamar ao Senhor pela seródia, ou seja, pela chuva, como descreve na parte B desse versículo que nós acabamos de ler, que diz assim, ó: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Da mesma forma como descreve também Zacarias, se você quiser anotar, Zacarias, capítulo 10, verso 1, diz assim: peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Amém? Querido, em Israel, diferentemente daqui da nossa região, a chuva, essa chuva a qual ele trata aqui, a seródia, ou também como conhecida a chuva da primavera, ela ocorria no final do inverno, desse inverno chuvoso, ali no finalzinho, ela aparecia, para que pudesse regar ali os frutos, para que aqueles frutos, né, pudesse de fato amadurecer, e aquele povo ali se deliciar daqueles cereais, assim também. E quando a gente percebe, quando nós clamamos ao Senhor por essa chuva, elas vêm regar o cereal, vêm regar os frutos, mas também, querido, quando nós clamamos pelo Senhor, clamamos ao Senhor pela essa chuva, nós estamos também falando, querido, para o Senhor que Ele é de fato essa pessoa única na nossa vida. Assim como essa chuva, essa seródia, essa chuva de primavera, ela aparece para poder regar esses frutos e trazer vida para eles, e trazer vida para essas pessoas que ali trabalham, que ali cultivam. Essa mesma chuva, querido, que esse povo clamou para vir sobre essa agricultura, vamos se dizer assim, essa mesma chuva, ela vem sobre a minha e sobre a tua vida, para que ela puder vir regar as nossas vidas, as nossas famílias. Ela rega os frutos, amém? Elas deixam os frutos belos, gostosos. E essa mesma chuva, ela rega também os nossos sonhos, os nossos projetos.
Você consegue entender isso? E o Senhor, querido, Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Não sei como você entrou por aquela porta. Mas o Senhor, Ele fala, diante de tudo isso que nós estamos vendo, Ele fala que a sua mão, ela não está encolhida, que Ele não possa estendê-la, para que eu e você possamos nos colocar de pé diante das adversidades, diante dos problemas, das tempestades. Como eu falei no início, esse problema, querido, essa dúvida a qual bateu no teu coração, aquilo que você está buscando há tempo, o Senhor, Ele está aqui, pronto para poder te ouvir, estender a mão a você e te entregar, principalmente, aquilo que você veio buscar. Só depende de mim e de você. Mas só que essa chuva, querido, a qual nós acabamos de ver aqui, essa chuva de primavera, como o Senhor Ele fala, como Zacarias mesmo diz aqui no capítulo 10, verso 1, pois o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva, Ele lhes dá as plantas do campo. Tudo isso através de uma chuva. Mas só que nós temos também que entender que essa chuva, em alguns momentos, elas não vêm. Essas pessoas, elas perdem as suas plantações. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que na nossa caminhada com o Senhor não é diferente. Muitas vezes, querido, nós estamos esperando essa chuva chegar na minha e na sua vida. Nós clamamos pelo Senhor por essa chuva, para que possa regar os nossos projetos, as nossas petições diante do altar do Senhor. Mas essa chuva, ela não chega. E é exatamente nesse ponto, nesse momento, que eu e você, enquanto igreja do Senhor, nós temos que demonstrar maturidade diante de Deus e entender que as coisas do Senhor acontecem conforme o seu querer e não segundo a nossa vontade. Amém? O que você tem buscado do Senhor? O que você tem esperado do Senhor? Você tem buscado no Senhor sobre o seu casamento? Você tem buscado um casamento estruturado, abençoado? Você tem buscado filhos obedientes? Você tem buscado um emprego? Você tem buscado maturidade diante de Deus? Você tem buscado um ministério diante de Deus? Você tem buscado a libertação de um vício, de uma dor, de uma ferida, querido, que até hoje ainda não se fechou, não cicatrizou? Muitas vezes essa chuva, ela não chega até nós. Mas nós temos que ser maturos o suficiente para entendermos que no tempo de Deus ela vai chegar. O que eu e você nós devemos fazer é persistir, querido. Persistir e persistir. Sermos persistentes. Independente das circunstâncias, independente do que alguém pode falar para mim e para você,
que tudo isso que você está buscando não vai acontecer, não vai se concretizar não, querido. Vai sim, em nome de Jesus. Porque você é o herdeiro do Senhor, você é o herdeiro de Deus. Você é a mulher, ouviu, mulher? Você é a mulher segundo o coração de Deus. Você é a princesa do Senhor. Você é homem. Você é o filho amado do Senhor. Lembra de Davi? O Senhor falou a ele algo grandioso, algo tremendo. Falou: Davi, a partir de hoje, você será o homem segundo o meu coração. O Senhor está falando para mim e para você. Lembre-se disso. Quando você se deparar, querido, com as tempestades, devemos persistir ao meio das provações. Mas para tal, querido, o Senhor nos ensina que o verdadeiro cristão, olha só, que o verdadeiro cristão deve fazer uso de 3 pilares fundamentais para que nós possamos de fato sermos verdadeiros vencedores em tudo que formos fazer. O Senhor, Ele nos mostra esses 3 pilares sendo a oração, o jejum e a leitura da palavra. Sem um desses, nós não somos completos. Eu quero dizer para você aqui essa noite, não se engane, querido. Não se engane. Se você ainda não mergulhou de cabeça, de fato, no Evangelho do Senhor, e não experimentou desses propósitos de viver através do jejum, da oração e da leitura da palavra, esse sim é o que irá nos sustentar e nos colocar de pé. Na célula eu falei algo que, se nós não nos prostrarmos diante de Deus, se não vivermos, querido, com o nosso joelho no chão, nós não iremos conseguir ficar de pé diante das provações. Isso é pura verdade. Porque se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra, porque ela, de certa forma, é o meu alimento, até mesmo foi pregado sobre alimentar de Deus e compreender de Deus. Mas nós precisamos ter esses 3 pilares na nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma caminhada de êxito com o Senhor. Amém? Então, um depende do outro. E essa noite, como eu falei, o desafio, querido, é um desafio que é lançado para você enquanto igreja. Você que ainda não vivenciou essa experiência, melhor dizendo. Busque. Se você ainda não tem conhecimento como fazê-lo, busque o seu líder, busque a sua liderança. Mas viva, querido, nesses 3 pilares. Assim como nós temos a escada de êxito, nós precisamos viver isso aqui também. Porque foi através dessa escada de êxito ou escada de sucesso, que você está aqui essa noite. Você não está aqui por acaso. Não é porque simplesmente deu algo na sua cabecinha e falou: não, eu vou hoje. Não.
É porque alguém ganhou você. É porque alguém está consolidando você. É porque alguém está discipulando você. E logo mais, em nome de Jesus, querido, você estará sendo enviado para a honra e a glória do Senhor. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito do Evangelho. Nós temos que vivenciar de fato esses 3 pilares. Porque olha só o que o Senhor ele fala no livro de Mateus, se você puder abrir aí, em nome de Jesus, Mateus 18:18. Pareceu agora bingo, não foi? 18:18. Mateus 18:18. Amém. Diz assim: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Amém ou misericórdia? Fica no meu termo, né? O Senhor ele é muito enfático quando ele diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Querido, o que nós estamos fazendo aqui, ele está sendo ligado no céu, amém? Você crê nisso? A palavra do Senhor, ela diz que onde estiver 2 ou mais falando do meu nome, ali eu estarei. E eu creio nisso, nós temos que crer nisso. Ele diz que quando nós buscamos Ele, isso, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Sua palavra, nós estamos ligando automaticamente algo aqui da terra, algo terreno, com algo espiritual. Estamos ligando terra e espírito, céu. Só que também ele diz, na segunda parte, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Será que tem alguém aqui essa noite que está desligado, está fora da tomada? O que você tem deixado de ligar no céu? O que você tem deixado de apresentar diante do altar do Senhor? Do altar da graça do Senhor? Altar esse que traz vida para mim e para você. Tudo que nós formos fazer, querido, tudo que nós formos fazer, nós temos que apresentar ao Senhor. Nós temos que entregar ao Senhor. Seja a mínima coisa ao seu olhar, a pequena coisa. Muitas vezes, até mesmo de você deixar o seu filho no colégio, você tem que orar e apresentar. Em você comprar um carro ou um bem qualquer, você tem que apresentar, consagrar ao Senhor. Porque a palavra é muito clara quando diz que tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Se você vai comer, querido, tomar café, almoçar, jantar, não sei, ore ao Senhor, porque aquilo ali é o Senhor que provém. Então, nos mínimos detalhes, nós temos que encontrar, nós temos que ter esse discernimento de encontrar a Deus nas pequenas coisas da nossa vida. É porque muitos de nós estamos acostumados, querido, principalmente diante da leitura do Senhor, nós vemos milagres grandiosos, paralíticos voltarem a andar,
coxos andar corretamente, mortos ressuscitarem. Esse sim é o milagre de Deus. Amados, eu costumo dizer que uma água sair de uma torneira, eu digo que aquilo ali é milagre de Deus. Então tudo em nossa volta tem o dedo de Deus. O Senhor, Ele está em tudo, querido. Então, a partir de hoje, comece a orar, a apresentar, a entregar tudo aquilo diante do altar do Senhor. Porque Ele, querido, se você não souber o que fazer, você pode ter certeza que Ele vai saber. E diante da sua aproximação, do seu conhecimento, porque é isso que nós estamos falando, conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, porque diante de tudo isso nós iremos nos esforçar a conhecer mais ainda, e quando nós nos chegarmos mais e mais e mais próximo dele, o Senhor irá nos dar esse discernimento de tudo que nós formos fazer. Nós vamos conseguir compreender o que é e o que não é de Deus. Quantas pessoas chegam até você e fala algo, dá um conselho que passa longe, né, daquilo que Deus Ele quer para a tua vida. E muitas vezes tem pessoas que bate o pé falando que aquilo ali é de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Ou melhor, nós temos que ter esse querer de buscar esse entendimento. Sabe, querido, aquela pessoa que você tem orado para poder ganhar para o Senhor, para vê-la aqui sentado nessa cadeira, hoje tem até muita gente, aleluia por isso, glória a Deus, que no começo mesmo eu vi ali, eu falei, Jesus, eu não aceito isso não. Tava praticamente só intercessão ali, eu falei, Jesus amado. Mas Deus é bom, Deus proveu mais uma vez, e você está aqui para poder ouvir aquilo que o Senhor Ele preparou e reservou para você essa noite. Porque essa mensagem, querido, ela não é para o seu irmão do lado, ela não é para o seu vizinho, ela não é para essa pessoa que você pode estar até pensando, poxa, se essa pessoa tivesse aqui, aquele meu irmãozinho abençoado, se ele tivesse aqui essa mensagem, iria de encontro ao coração dele. Não, essa mensagem, ela é para você. Ela é para nós. Porque a igreja do Senhor, querido, ela precisa sair desse comodismo. Muitas vezes tem deixado a preguiça espiritual nos atrapalhar a vivermos o sobrenatural de Deus. Ou até mesmo o medo de nós avançarmos um pouquinho mais só. Porque eu tenho certeza, e eu falo isso praticamente todas as vezes que eu subo aqui, eu tenho certeza que tem pessoas aqui, querido, que poderia trazer uma palavra muito melhor do que essa, aqui essa noite. Mas por medo, por dúvida no coração ainda, daquilo que o Senhor te entregou, você não está aqui. Sim, eu não posso ser o melhor dos melhores, mas eu sou uma pessoa que confio no Senhor, e eu sei que Ele é comigo, e que Ele há de prosperar e de prover tudo aquilo que eu preciso na minha vida.
Então, creia nisso. E não tenha medo de viver o melhor de Deus na sua vida. A partir de hoje, querido, dobre o seu joelho, jejue, leia a palavra, busque o seu irmão aí ao lado, falar: meu irmão, eu não sei como proceder, me instrua. Se quiser vir comigo, venha, vai ser um prazer poder te ajudar nessa caminhada, nessa empreitada. Mas não deixe de viver o melhor de Deus. Amém? Só mais uma para que a gente possa encerrar. Abra a sua espada aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Hoje é o dia das perguntas, né? Quem aqui está, ou melhor, quem aqui, querido, quer ser feliz? Presta bem atenção. Quem aqui quer ser feliz em tudo o que fizer? Ninguém? Vou fazer mais uma vez. Quem aqui essa noite quer ser feliz em tudo que fizeres? Amém? Glória a Deus. Livro de Tiago. Você que não encontrou, Tiago, capítulo 1, versos 22, a partir do verso 22. Olha o que diz o Senhor para mim e para você. Não se limitem, amém? Diga assim comigo. Não se limitem. Porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática. Agora eu continuo aqui. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, amém? Perseverarem, amém? Nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, querido.